KNCA é o maior fundo do agronegócio dentro da B3. Vem comigo no vídeo que eu vou te mostrar um pouco mais sobre a alocação do fundo e como que tá o panorama atual do fundo também. Bom, para começar aqui desde o início, né, o fundo ele teve uma cotação já mais elevada, né, ele veio com um preço mais elevado. Hoje ele é cotado a R$ 91,30, no dia que eu estou gravando o vídeo. É bem importante porque ele teve uma queda ali então de 16% ao longo do tempo na cotação. Quando a gente olha já essa cotação juntamente com os proventos, a gente vê que o fundo ficou ali levemente abaixo do CDI. Então a gente teve alguns períodos ali que o fundo ficou acima, até o período de 2024. Quando veio aquele cenário informando que ia subir juros, automaticamente o fundo veio para baixo. Depois teve uma subida ali mais relevante, né, quando o cenário se estabilizou, mas agora o fundo ainda continua abaixo do CDI. Quando a gente olha o valor patrimonial do fundo, o fundo ele tem um valor patrimonial de R$ 100,77 e ele tem 2.174 bilhões de valor patrimonial. Porém, ele está com desconto, está ali com 0,91 de valor patrimonial, 1.972 milhões. Será que essa diferença de fato ela tem uma questão de risco ali dentro do fundo? E acho que outro ponto principal também aqui interessante, depois mais à frente eu vou entrar, é o percentual de caixa que está elevado no fundo e às vezes isso acaba prejudicando um pouco mais a rentabilidade e os proventos. Quando a gente vai aqui para entender um pouquinho mais da carteira, a gente vê que, diferentemente dos outros fundos, né, do agronegócio, o KNCA ele tem metade ali em CDI e metade em IPCA. Então, ele não é aquele fundo 100% CDI. Então, isso equilibra bem o portfólio, né? E caso, por exemplo, à frente a gente tiver uma queda dos juros, não vai ser aquele algo impactante a ponto do ativo performar pior ou performar abaixo daquilo que já vem performando. Então, dessa forma, hoje 43,5% do fundo tem uma taxa de aquisição de 3,37. Então, CDI mais 3,37. Já na parte de inflação, a gente vai ver ali que é IPCA mais 8,22. Então, são essas taxas ali que o fundo tem atualmente, na média geral dos ativos. Quando a gente vai ver ali, tem mais um percentual em caixa também, que vai estar em CDI, mas automaticamente ele rende abaixo ali do que a gente espera, né, para um fundo. Então, muitas vezes o fundo ele está com muito caixa, acaba minando um pouquinho a rentabilidade nesse sentido. Eu quero que você preste atenção nessa imagem, quando a gente olha ali as taxas de aquisição, etc., mas eu quero que você foque no prazo médio. Pode ver que o prazo médio de CDI, 2,4 anos, e o prazo médio de inflação, 3,9 anos. Logo, logo eu vou te mostrar o porquê desse fator. Quando a gente vai para a distribuição geográfica, né, dos créditos realizados ali pelo fundo, a gente vê que está praticamente em todo o Brasil, né? Então, é bem diversificado em questão de regiões ali dos estados, mas mais concentrado dentro do estado de São Paulo e dentro do estado de Minas Gerais. Mas eu acho que esse é o ponto principal, né? Quando a gente olha que tem essa diversificação, isso ajuda bastante a, por exemplo, se está com problema numa empresa ou numa região específica, não afetar o fundo como um todo. E dentro das alocações por setor, 34% é de bioenergia, 13% de citricultura, que são ali o suco de laranjas, etc. 9,7% máquinas e equipamentos agrícolas, 9,4% proteína animal e por aí em diante. Então tem uma diversificação de setores também. O que é o ponto principal, pessoal? Quando a gente vai ver aqui está a carteira com todos os ativos do fundo. Eu não consigo colocar todos na tela, justamente por questão de espaço e etc. Mas coloquei os que são mais relevantes. Quando a gente vai para o Citrosuco aqui, a gente vê que é IPCA mais 8%. Essa foi a taxa de aquisição do fundo. E representa 9,2% da carteira. Ali é um FDIC, tem um pouquinho mais de garantias, então não vou dizer que é arriscado nesse sentido, nesse percentual. Quando a gente vai para o outro, né, o grupo Durli, CDI mais 2,85% e é 5,7% do fundo. Então, nesses níveis, está bem tranquilo, tá? Tem uma diversificação boa entre as empresas ali dentro também. Acho que a maior preocupação que a gente vai ter aqui dentro é, por exemplo, quando tem o Zilor 2 ali, que é um pré-fixado a uma taxa de 17%. Então, a empresa para pagar nesse nível de taxa é uma taxa bem elevada, isso preocupa um pouco. Mas, de modo geral, há uma diversificação ali dentro. O ponto de atenção maior que eu menciono dentro do fundo, e principalmente naquilo que eu mencionei agora há pouco, que os prazos de vencimento são curtos, ó, eu trouxe aqui 4 ativos para que vocês entendam. Então, a gente vai ver ali o ISA, dezembro de 27, o CMAA, fevereiro de 31, o Cocal, agosto de 30, o Coruripe, maio de 2028. Qual que é o principal aspecto, né, pessoal? Quando a gente compra um fundo e tem uma taxa mais elevada, a ideia principal é que essa taxa seja um pouco mais longa, porque dessa forma você sabe que por 5, 10 anos você vai estar protegido dentro de ativos de alta qualidade. O problema desses vencimentos mais curtos é que se chegarem, por exemplo, ali em maio de 28, venceu do Coruripe e o CDI tiver a 10%, por exemplo, aí tudo é claro, né? Ah, mas pode ser que não esteja, foi só 10%, pode ser que esteja mais. A questão não é nem essa, a questão é, esses ativos mais curtos, na hora que ele tiver o vencimento, talvez não consiga pegar uma taxa tão atrativa. Então, automaticamente,
olhando para frente, o fundo, na hora de repor os ativos, pode ser que não tenha taxa atrativa e automaticamente os proventos vão vir menor. E para vocês terem uma ideia da taxa média do fundo, basicamente é o seguinte: na tabela da esquerda é o IPCA e na tabela da direita é a carteira CDI. Ó, dá uma olhadinha, eu falei que o fundo está a R$ 91,30. Então, quando a gente vai ali, ó, preço a mercado, quem está comprando o fundo hoje está conseguindo comprar ali IPCA mais 12, já tirando a taxa de administração do fundo. Quem está comprando CDI, está comprando CDI mais 7,37. Então é uma baita de uma taxa que você está comprando. É muito forte. Isso vai gerar proventos muito grandes ao longo do tempo. A questão é o que eu mencionei, daqui a pouco desses vencimentos dos ativos e vai ter que ter uma taxa menor. Aí acaba prejudicando a rentabilidade para você. E antes de avançar aqui, eu quero deixar aqui embaixo um formulário para te ajudar a fazer uma alocação mais completa, com dividendos maiores e ao mesmo tempo uma proteção mais sólida ali para o teu portfólio. Só preencher o formulário aqui que eu entro em contato com você para a gente bater um papo e entender um pouquinho mais como é que está a sua carteira. Aqui tem uma tabela bem dinâmica, tá, pessoal, que é bem legal de entender. Imagina o seguinte, ó, aqui quando a gente olha da esquerda para a direita, a gente está olhando como que é a perspectiva de IPCA nos próximos 12 meses. E quando a gente olha de cima para baixo, a gente está olhando o CDI, onde que ele vai estar. Se, por exemplo, o CDI tivesse a 16,8 e a inflação a 5,5, o fundo estaria entregando um provento de 17,26% ao ano. Quando a gente já olha essa outra imagem, seria algo como 1,27. Então, é bastante coisa, é bastante provento. Na outra ponta, no outro extremo, se, por exemplo, a inflação nos próximos 12 meses viesse para 3,5% e o CDI viesse para 10,8%, o provento anual seria 12,66%. Então, isso seria 0,95 centavos. E que é o ponto principal, assim, pessoal? Hoje, quando a gente vai olhar para o patamar de CDI e para o patamar de inflação, e aí quando a gente olha esses aspectos, olha como é que a gente vai estar. A gente está com um CDI a 14,3. Então, nessa coluna que está mais marcadinha, é na coluna de baixo. E a nossa inflação, ela está ali beirando 5%. Então, o fundo está entregando aproximadamente 15% de provento. Isso é a média que ele vai ter. A gente é nesse momento que a gente está agora. E por falar em provento, a gente vê aqui que o KNCA, diferente de outros fundos, ele não lineariza os proventos. Ele sempre vai entregar de acordo com aquilo que recebeu no último mês. Então, isso traz uma perspectiva de talvez no mês que vem você ter um provento menor ou maior. Isso acaba gerando um pouquinho de insatisfação às vezes e isso traz para a cotação ali também. A inflação vem mais baixo, por exemplo, e é um mês mais curto, de CDI mais curto, o dividendo vem lá para baixo, como ali foi o caso de março. Então, em contrapartida, se acontece um mês de inflação mais elevada e dias úteis maiores, o dividendo vem lá em cima. Então, isso traz um desbalanço ali em relação aos proventos. Mas, acho que o ponto principal que a gente tem que olhar aqui, a gente vê que em 2025 os proventos foram maiores do que 2023. E quando a gente olha a linha do tempo, a gente vê que 2022, 2023 teve um provento mais elevado do que foi 2025. E já que esse ano de 2026 o provento está vindo menor do que 2025, então grande chance da gente ter um provento menor do que 23, menor do que 22. Acho que o grande ponto é o seguinte, né, pessoal? Se a gente está tendo esse ano uma Selic que está sendo a mais elevada dos últimos anos e uma inflação que veio forte, por que o fundo está entregando menos, né? Então esse aqui é o grande ponto, porque era para o fundo estar entregando mais proventos nesse período. Esse fator protetivo faz com que automaticamente a gente não consiga ter essa retribuição por via de proventos e uma proteção do cenário de inflação e de juros. Bom, eu gostaria que você deixasse o comentário aqui embaixo para entender um pouco mais da sua interpretação sobre o KNCA. Deixa o comentário, fala um pouquinho mais se você tem o ativo, se você quer ter um pouco mais do ativo. E não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de estar sempre visualizando os vídeos aqui. Acho que sempre vai agregar bastante para o teu portfólio.